Doutor, e sobre os quadros da psiquiatria? Quais são as outras doenças que acometem o ser humano nesse segmento? Os quadros psiquiátricos mais graves são os que eu falei ao longo da entrevista, né? Especificamente, a gente tem a depressão, os transtornos alimentares, como um quadro grave também, a dependência química e a esquizofrenia, que é outra patologia bastante grave. E nós temos também, especificamente, o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é um quadro que hoje tem muito em moda, as pessoas costumam falar, fulano é meio bipolar, porque ele teve uma oscilação aí, uma hora está mais alegre, outra hora está mais triste. E não é bem assim. O transtorno afetivo bipolar ele é um quadro que comete em torno de 1 a 2% da população. Existem autores que têm dito que isso está sendo subestimado, talvez essa porcentagem seja maior, mas é fato que o sujeito apresenta quadros de exaltação do humor, onde ela acha que ela é perfeita, que ela é capaz de fazer muitas coisas, isso às vezes acompanhado de um gasto excessivo, de uma hipersexualidade, de um cuidado muito grande com a aparência, excessivamente cuidado com a aparência. E isso, muitas vezes, é o episódio que a gente chama de mania, né? Essa exaltação do humor, e que precisa ser, muitas vezes, internado para o paciente. Ele precisa desse tipo de cuidado. Ah, interessante. Mas isso, esse tipo de doença, né, digamos assim, como é que o psiquiatra ele consegue diagnosticar se a pessoa é bipolar? É um exame clínico, é um laboratorial? Como é que é feito o diagnóstico em si? Em psiquiatria, a gente basicamente trabalha com exame clínico mesmo, ou seja, a avaliação do colega diante do seu paciente. É muito difícil, hoje não existe nenhum exame que comprove um transtorno psiquiátrico, né? A gente não tem essa evidência que possa sugerir um transtorno psiquiátrico. O que a gente faz é exames, né, em geral, para descartar que exista uma outra patologia clínica gerando transtorno psiquiátrico, né? Então, o que a gente costuma buscar, né, na avaliação do paciente é um histórico da vida desse sujeito e de como vem esses últimos dias que antecedem a consulta. Nessa avaliação é que a gente consegue flagrar lá uma diminuição do sono, uma incapacidade de lidar com as frustrações, uma irritabilidade muito grande, que isso pode denotar esse polo, né, do transtorno afetivo bipolar, a mania. Por outro lado, existe o quadro depressivo, que é o quê? Que é aqueles sintomas que a gente já conversou no começo da entrevista, da pessoa se sentir desvalorizada, menos capaz de fazer as coisas, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, e isso pode ser um dos polos do transtorno afetivo bipolar. Então, muitas vezes, isso às vezes passa desapercebido e o sujeito vem na situação do episódio maníaco, mas se você vai investigar, existiram quadros depressivos que passaram desapercebidos do próprio paciente ou da família. E o transtorno bipolar, ele tem tratamento e cura? É um dos poucos transtornos em psiquiatria que a gente tem o melhor resultado, né? Na medida que o paciente toma o seu estabilizador do humor, e isso ele vai precisar tomar para o resto da vida, não tem jeito, uma vez feito o diagnóstico, ele apresenta um comportamento muito próximo dele quando ele era normal, né? Vamos dizer assim, antes dessa situação de acometimento do transtorno. Mas ele vai precisar fazer o cuidado, né? E que isso que às vezes é difícil, porque o paciente às vezes está melhor e ele começa a negligenciar o uso da medicação. Em consequência disso, passa a ter de novo uma potencialidade de vir a ter um novo surto, e muitos desses surtos maníacos, às vezes é necessário uma internação. Doutor Sérgio, e a pessoa que tem esse transtorno bipolar, ele acaba também evoluindo para um quadro de dependência química de alguma droga ou bebida, enfim? Então, muitas vezes o
paciente com um transtorno afetivo bipolar, ele busca, né, nas substâncias uma espécie de autotratamento, né, um autocuidado. Então, há muitos relatos, né, de pessoas que têm problemas de transtorno afetivo bipolar utilizando substâncias químicas e às vezes desenvolvendo um quadro semelhante a uma dependência química, né? E às vezes há uma dependência química, um quadro não exclui o outro. Às vezes um paciente psiquiátrico pode ter 2 diagnósticos, isso é às vezes natural. É o que a gente falou há pouco da comorbidade, né? Acho que um exemplo de desfecho muito negativo é aquele ator, né, de Hollywood bastante conhecido, Robin Williams, que, pelo que a gente sabe, apresentava também problemas com dependência, mas parece que ele também apresentava um transtorno afetivo bipolar. E essa tentativa de suicídio, né, esse suicídio que ele cometeu, possivelmente devia ser por falta de tratamento, né? O paciente que está um TAB ou uma dependência química que está sob tratamento, é muito menos provável ele cometer um ato como esse. Essas celebridades, essas pessoas que atingem o estrelato, uma das grandes dificuldades delas é buscar ajuda. Elas acham que os psiquiatras não sabem nada ou, de alguma forma, ninguém vai conseguir aplacar esse sofrimento, e isso às vezes só complica a situação, né? Recentemente um desses cantores de dupla sertaneja fez uma declaração dizendo que ele teve um quadro depressivo muito grave e foi buscar ajuda, né? E ficou internado em uma clínica em específico, e essa internação o aproximou do pai, que veio a falecer alguns meses depois. Eu achei muito positiva essa entrevista, né, porque é uma pessoa pública, uma pessoa que tem uma carreira e, ao mesmo tempo, conseguindo ver que aquela internação foi, apesar de ser uma coisa muito ruim internar, ninguém quer internar qualquer pessoa, mas às vezes é necessário, com a internação, a pessoa conseguir se aproximar de pessoas que às vezes ela vinha se distanciando, às vezes pelo próprio transtorno psiquiátrico. Então, eu queria, para finalizar um pouco, falar que às vezes uma situação de crise emocional, qualquer que seja, é uma boa oportunidade de você repensar a sua vida. Sim, doutor, interessante mesmo que muitas vezes uma doença, né, acaba aproximando as pessoas. E, assim, quais são as suas considerações finais e se há algumas sugestões que o doutor possa falar para os ouvintes, para que amenize um pouco esses sintomas e que a pessoa mesmo possa avaliar o quadro dela e procurar um profissional da área? Penso que o resgate, né, de algumas coisas que são fundamentais na vida, por exemplo, a consideração pelas pessoas que são próximas, e ouvir, né? Às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil e não consegue falar porque tem medo do que vai ouvir. Então, às vezes é importante você estar vivendo uma situação muito complicada, conta para alguém que você confia e ouve as sugestões. Muitas vezes essas pessoas vão te sugerir buscar uma ajuda, né? Até porque já viram alguém passar, ou se estão muito aflitas, podem ajudar você a ir a um profissional. Nós aqui da Clínica Spatium temos um site, www.clinicaspatio.com.br, onde você pode ir lá clicar de um certo ícone que se diz assim, peça ajuda, e vai aparecer lá seu e-mail, seu nome, se você quiser colocar ou não, e uma mensagem. A gente está online 24 horas funcionando. Se você entrar em contato conosco, a gente vai dar retorno. E espero que você nos busque para isso, né? É óbvio que essa é uma clínica particular, a gente não tem convênios e isso é cobrado, né? O atendimento, né? Obviamente, mas o contato via nosso link aí que eu acabei de dizer não é pago, é oferecido o retorno
sugerindo, né? De repente a pessoa que está ouvindo aqui pode estar aí numa cidade do interior, a gente pode junto pensar um local onde ela possa buscar ajuda. Lugares para ajuda existem, né? Não sei se dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, ainda é muito precário, mas talvez encontre sim um profissional habilitado a cuidar. Não, é importante isso, de saber que a pessoa tem esse caminho para tirar algumas dúvidas e poder viver uma vida melhor. Bom, doutor, muito obrigado. Nós falamos com o doutor Sérgio Lima, psiquiatra da Clínica Spatium, e foi um prazer tê-lo conosco, foi muito produtiva, e eu acho que vai agradar e ajudar a muitos dos nossos ouvintes. Eu é quem agradeço o convite, me coloco à disposição qualquer situação que seja necessária, e o ouvinte acesse nosso site, entre em contato conosco, peça a sua ajuda, nós estamos aqui para isso, né? Acho que o trabalho é, como eu disse, particular, na clínica, mas a gente tem também um cuidado social com isso. Muito obrigado, né, Miriam, pelo convite, e espero que tenha sido esclarecedor para o amigo ouvinte. Foi sim, doutor. Muito obrigado. Então, terminamos aqui mais um programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Até mais. Obrigada. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.